Nós nem completamos a primeira semana do governo Lula e o União Brasil, partido do Centrão, já está provocando constrangimentos para o governo. E não apenas um, mas dois constrangimentos, com a ministra Daniela do Vaguinho, do Turismo, e também com o ministro Valdez Góes, da Integração. E não adianta querer falar que são indicações do União Brasil, porque não, pessoal, são ministros nomeados por Lula. Isso é também um problema do Lula. E é por esse motivo que, na minha opinião, o Lula deve exonerar a Daniela do Vaguinho. Mas na sua opinião, Lula deve exonerar? Deve esperar mais um pouco? Qual seria a melhor solução para o Lula nessa situação, que é uma situação difícil? Deixe o seu like se você quer que a ministra seja exonerada e, claro, se inscreva no canal. E na minha opinião, a ministra, pelo menos a Daniela do Vaguinho, ela precisa cair. Porque essa é uma situação que tem provocado um enorme constrangimento para o governo. Porque tem muita gente, ministro, pessoal do primeiro escalão, tendo que sair em defesa da Daniela do Vaguinho, numa situação muito, mas muito constrangedora pela relação que ela tem com a família, com relação com os milicianos lá no Rio de Janeiro. E o pior de tudo é que isso causa um burburinho na imprensa que é desnecessário, porque você sabe muito bem, e eu já até apontei como um dos desafios de Lula para o ano de 2023 a relação com a imprensa. Liga aqui no card para que você veja os outros desafios para o Lula. Isso é um problema porque a imprensa brasileira, ela é despolitizada. Vocês viram ao longo desses últimos 2 meses, né, praticamente, o quanto que a imprensa fez críticas tolas ao Lula. Porque a imprensa de classe média, ela quer pegar problema de corrupção do Lula para poder estampar nas notícias. E o Lula estava sendo muito, mas muito cuidadoso para evitar esse tipo de problema. Só que vem a Daniela do Vaguinho e acaba constrangendo o governo. Por isso que, na minha opinião, há uma necessidade dela ser exonerada. Por quê, pessoal? A Folha de São Paulo trouxe a informação da relação dela com o miliciano do Rio de Janeiro. E aí pareceu, pode ser só um cabo eleitoral, é só um apoiador, é alguém que está fazendo uma campanha, algo pontual. Tudo bem, até poderia passar, porque, claro, o político tem contato com muitas pessoas, vários cabos, puxadores de voto, então até seria uma desculpa plausível. O problema é que depois que esse caso veio à tona, vários outros problemas envolvendo a Daniela do Vaguinho, envolvendo o Vaguinho, que é o prefeito de Belford Roxo, que é marido da Daniela, e outras relações envolvendo a família de milicianos, problemas começaram a surgir. Então, em função dessa quantidade grande de problemas, o Lula precisava demitir a Dani do Vaguinho. E o pior de tudo é que atrapalha o próprio Marcelo Freixo. Porque o Marcelo Freixo, você sabe, na época que ele era deputado estadual do Rio de Janeiro, ele fez assim um trabalho exemplar, muito difícil e principalmente corajoso contra as milícias do Rio de Janeiro. Ele foi o relator da CPI das milícias do Rio de Janeiro. Uma investigação muito criteriosa, muito competente do Marcelo Freixo. Só que isso causa um constrangimento para ele pelo seguinte: o Marcelo Freixo hoje é presidente da Embratur. A Embratur é uma organização ligada no guarda-chuva do Ministério do Turismo, o Ministério da Daniela do Vaguinho. Então Marcelo Freixo é subordinado da Daniela do Vaguinho, que tem relação com as milícias que ele tanto combateu. E o pior de tudo é que o miliciano ligado à Daniela do Vaguinho pertence a uma milícia que foi citada pelo Marcelo Freixo no relatório final e o ameaçou lá no passado. Então essa situação é muito ruim para ele, o desgasta, mancha o passado. Por isso que, mais uma vez, é mais um ponto que eu vejo que a Daniela do Vaguinho precisa ser exonerada. E eu sei que você está se perguntando, poxa, mas por que o Lula precisa compor com essas pessoas? Por que o Lula precisa trazer o União Brasil para sua base de governo? E eu explico para você. Porque as pautas da esquerda, pessoal, elas são pautas de difícil mobilização. É muito difícil conseguir voto para aprovar um Bolsa Família. É muito difícil conseguir voto para aprovar um Auxílio Brasil de R$600, um benefício social. É difícil. Porque o pensamento da esquerda, ele não é o pensamento hegemônico no Congresso e na sociedade. O pensamento hegemônico é o pensamento do mercado, é o pensamento do capitalismo, é o pensamento do neoliberalismo. Por isso que para o Bolsonaro aprovar um projeto era muito mais fácil. Porque esse é o pensamento hegemônico. E nós estamos vendo na imprensa. Globo, Folha de São Paulo, Veja, todos eles se movem na direção do capital, se movem na direção do neoliberalismo, contrariando as pautas do Lula. Então o Lula vai aumentar o salário mínimo? Não pode! O Lula vai colocar o pobre no orçamento? Não pode, porque vai estourar o orçamento, coisa do tipo. Sempre que há uma movimentação em favor de uma pauta de esquerda, sofre resistência. Então, para vencer essas resistências, o esforço de mobilização é muito maior, até mesmo no Congresso. Por isso que há essa necessidade de compor, trazer tantos partidos para perto, porque o pensamento de esquerda é um pensamento que ele é
sufocado, podemos colocar assim, pela hegemonia do pensamento vigente, que é o pensamento do capitalismo, o pensamento neoliberal. Por isso que o Lula precisa compor com a União Brasil, dentre outros partidos, porque a União Brasil tem muito voto. Mas na sua opinião, o que você acha? Tem que demitir? Não tem? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Só que assim, o União Brasil não tá só com o problema com a Dani do Vaguinho, mas também com o Valdez Góes, que é o ministro da integração. Mas ele é do PDT, mas ele vai para o União Brasil. Foi uma indicação, inclusive, do Davi Alcolumbre. Então são dois problemas provocados pelo mesmo partido. Ah, mas é uma indicação do União Brasil, mas o Lula poderia ter vetado. Como ele evitou o Elmar Nascimento. Havia essa possibilidade, mas os ministros foram indicados para o Lula. E o pior de tudo é que todo esse desgaste, nós não sabemos se vai, de fato, ser convertido em votos na Câmara dos Deputados. Porque vocês sabem muito bem, link aqui no card, porque eu já fiz vídeo comentando sobre isso, os deputados, eles estão meio de dor de cotovelo, porque o Lula privilegiou muito mais ministros vindo do Senado. Então, a União Brasil, que está provocando todo esse desgaste no governo Lula, se declarou independente na Câmara dos Deputados. Então não há garantia de votos. É claro que esse episódio pode provocar pressões no União Brasil, na Câmara dos Deputados, para que eles possam reverter isso em votos para o Lula. Já que, segundo as informações que pipocaram na imprensa, até o momento não há a chance da Daniela do Vaguinho ser exonerada, não por essa relação com os milicianos. Pode ser que o caso evolua e ela acabe sendo exonerada. Ah, mas se exonerar agora vai deflagrar uma crise. Não interessa. É melhor mostrar que nós não vamos compactuar com esse tipo de problema, de corrupção ou coisas do tipo, do que arrastar e ficar parecendo que tem uma cota miliciana no governo, já que tinha o Bolsonaro, que era o miliciano maior, e agora a Daniela do Vaguinho. É uma situação muito ruim. E o Lula, como nós falamos, ele estava sendo muito cuidadoso, pessoal, mas muito cuidadoso mesmo. Ele estava selecionando a dedo os ministros. Evitou o Elmar Nascimento, que estava com problema de corrupção do próprio União Brasil. Opa, que partido, hein? Link aqui no card para entender essa história. Ele estava tentando evitar cair no mesmo problema que Dilma caiu. Porque Dilma, ela estava com uma situação muito semelhante. O Centrão fazia as indicações e toda semana caía um ministro por corrupção. Não eram indicações de Dilma, claro, mas ela nomeava, ela indicava, ela assinava. E aí ela chegou para conversar com o William Bonner, naquela entrevista com os candidatos à presidência, e o William Bonner falou, mas presidente, não tem como a senhora escolher alguém que não tenha um problema já prévio de corrupção? E ela ficou sem resposta. Era isso que o Lula estava querendo evitar. Porque a imprensa adora esse tipo de notícia. Só que é uma situação difícil. Eu tô falando pro Lula exonerar, mas eu sei que é uma situação complicadíssima. Porque exonera agora, no início do governo, causa uma crise. E o pior de tudo é que se o Lula exonerar a ministra do União Brasil, a Daniela do Vaguinho, é quase como um atestado de culpa que ela tem relação com o crime organizado do Rio de Janeiro. Muito difícil. Pode desregular a base? Pode. E o pior de tudo é que se expõe a pessoa sem ter uma investigação. E é muito, mas muito complicado. A situação não poderia ter chegado no ponto que chegou. Isso não deveria ter acontecido. Deveria ter sido evitado ao máximo. Mas já que aconteceu, agora é importante lidar com isso. E o Valdez Góes, ele já foi condenado por peculato. E tem vários outros processos nas costas que podem resultar em condenação. E o pior de tudo, pessoal, é que o Lula sabe que ele não pode errar. Ele sabe, porque a tarefa dele de reconstruir o país é uma tarefa difícil. Bolsonaro destruiu as nossas instituições, vocês sabem muito bem disso. E o Lula, ele tem noção de que qualquer tipo de deslize vai provocar reações da imprensa, como essa que nós estamos vendo, iniciando agora no momento. Ele sabe disso, e ele não quer ter essa barreira da mídia contra ele, esse obstáculo da mídia contra ele. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu sinceramente espero que a Daniela do Vaguinho, se não for exonerada, que fique afastada até a resolução do caso. Mas vamos esperar.